Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Que Deus abençoe a você. Vamos aqui dar sequência ao nosso estudo. Venho seguindo uma série de 4 estudos: o pecado e seus resultados, as boas novas de salvação em Jesus, a fé e o arrependimento, e hoje as condições para se tornar um discípulo de Cristo. Então, logo aqui eu tenho um título aí nesse painel e mais uma vez eu te oriento nesse sentido. O título ele está com as letras aí em itálico e você vai encontrar os versículos bíblicos sempre depois desse íconezinho com um livro aberto, que é um símbolo representando a Bíblia, a referência e então em negrito os textos da Bíblia. Então aqui eu começo com esse primeiro ponto que eu coloquei aqui: perspectiva correta da condição do discípulo, da condição de se tornar um discípulo. Bem, Marcos, o Evangelho, o capítulo 8, versículo 34, tem a seguinte citação: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amigos, observem que a proposta que eu faço no tema é trazer uma perspectiva correta da condição. Isso mesmo, da condição para se tornar um discípulo de Jesus. E o objetivo aqui, nesse estudo, levando-se em consideração que o último foi a fé que conduz ao entendimento, e nós vimos que uma pessoa que tem fé verdadeira, uma fé viva, é alguém que se arrepende dos seus pecados, é alguém que toma a decisão de seguir a Jesus. Mas essa decisão, ela precisa ser uma decisão firme. Uma vez que eu decido seguir a Jesus, que eu me arrependo dos meus pecados, eu vou precisar realmente ter muita firmeza. Porque quando eu vou a Jesus, bem, Jesus, obrigado por essa salvação, eu necessito dela e eu quero ela, eu aceito sim ao Senhor. Aí então Jesus vai dizer: bem, então você é um candidato e agora eu vou passar para você aqui as condições para que você de fato seja um discípulo de verdade, para que você realmente seja leal, seja fiel, para que você possa me seguir. E eu gosto muito de falar, meus amigos, que não se trata de proibição, tá? Se trata de coerência. A coerência é a verdade, é aquilo que é adequado, é aquilo que é justo. Porque proibição não. Aqui na Terra, nós podemos entrar em qualquer igreja, em qualquer religião. Nós podemos afirmar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós podemos afirmar que temos fé em Deus e que estamos arrependidos e que estamos seguindo a Ele. Bem, nós podemos dizer qualquer coisa. Quem tem boca fala o que quer, já diz o ditado. Porém, Jesus coloca condições para que uma pessoa seja, aí eu estou repetindo, um discípulo de verdade. E esse texto que nós acabamos de ler traz uma explicação. Jesus convoca a multidão e também os discípulos dele. Quer dizer, é uma audiência composta de pessoas gerais, aqueles ali na multidão possivelmente religiosos, dos partidos religiosos da época, fariseus, saduceus, zelotes, escribas, intérpretes da lei. Provavelmente na multidão pessoas de mais condição financeira, de uma situação melhor, outras mais pobres,
e também aqueles que já estavam seguindo a ele. Você observa aí os discípulos no versículo 34. E Jesus diz: se alguém quer vir após mim. A primeira coisa importante a refletir aqui é que Jesus usa aí o advérbio de condição se, tá? E logo depois ele usa o verbo querer. Então, ninguém vai até Jesus para segui-lo porque está forçado. Jesus não força. Jesus não obriga. Jesus mostra a condição de pecado. Jesus oferece a solução através da morte e ressurreição dele. Jesus mostra que é necessário ter fé. E agora Jesus dá as condições. Então, você vai seguir a Jesus usando o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai servir para que você decida ser um discípulo. Mas a partir do momento que o seu livre-arbítrio lhe conduz a seguir a Jesus, aí você deixa de ter, uma vez que se torne voluntariamente, porque você quer um discípulo de Jesus, agora você não tem mais livre-arbítrio. Agora você entrega o seu livre-arbítrio para Jesus. E a sua vontade, entenda, se você quer seguir a Cristo, entenda isso. A sua vontade, os seus desejos, toda a sua vida, o seu coração, todo o seu ser, passa a não te pertencer mais. Passa a pertencer a Jesus. E Ele é que vai agora direcionar tudo na sua vida. Inclusive o que você pensa, você vai entregar os seus pensamentos a Ele, suas atitudes, palavras, tudo passa a ser de Jesus. Então Ele diz, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Percebe? A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então é nessa ordem, tá? Não é seguir a Jesus primeiro, sem se negar, como existem exemplos diversos por aí. E é por isso que as igrejas são verdadeiras anomalias, são verdadeiras aberrações. As religiões estão extremamente distantes, os líderes religiosos muito diferentes do exemplo que a Bíblia apresenta e daquilo que Jesus requer para que uma pessoa realmente seja um discípulo dele. Então a ordem é essa: se você quer, então você nega a si mesmo, toma a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Bem, a cruz era um instrumento de castigo do Império Romano. Para os criminosos, era a sentença de morte. Então Jesus fala, olha, se você quer me seguir, você se nega e toma a sua cruz. Ou seja, você vem para mim para morrer para si mesmo e então viver para Deus. Inclusive o apóstolo Paulo disse isso, que ele morreu para si mesmo a fim de viver para Deus. E é justamente isso. Quando você toma a sua cruz, não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. É isso que você quer para a sua vida, amigo? Se você tem fé em Jesus e quer seguir a Jesus, é isso que você quer? Você está disposto a morrer para si mesmo, para que Cristo viva em você? A sua identidade ser Jesus e não mais ser quem você é hoje? É isso que você quer? Bem, Jesus diz no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, ou seja, se você quer de fato ter a vida, tanto a vida na terra, no sentido da comunhão com Deus, quanto principalmente a eternidade. Se você quer salvar a sua vida, de versículo 35, então você vai perder a sua vida. Ou seja, perder a vida nesse mundo, perder o estilo de vida seu próprio que não reflete a vontade de Deus, tá? E quem perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho, esse de fato está salvando a vida, tá? Se uma pessoa quer salvar a vida, preservar a vida nesse mundo, vai perder a vida. Agora, no momento em que você perde a sua vida
por causa de Jesus. E observe, por causa do Evangelho de Jesus. Então, de fato, você vai salvar. Agora, Jesus faz duas perguntas aí no versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma? Aí é que está a questão da perspectiva correta da condição de se tornar um discípulo. Porque você vai avaliar o que adianta você, ainda que seja, ganhar todos os bens que existem nesse mundo. Isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? Mas ainda que fosse a sua realidade, você trocaria a eternidade por uma vida de pecados, por uma vida de prazeres, ainda que seja uma vida com abundância de riqueza e saúde, mas vai que você vive 80, 90, 100 anos e depois morre. E tem toda a eternidade de perdição, de sofrimento, de tormento. Será que vale a pena? Essa é a pergunta. O que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que daria um homem em troca da sua alma? E Jesus afirma, olha, 38, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. E é muito bom estar atento a essa palavra que Jesus aqui profere, no versículo 38, porque tem gente que anda achando por aí que Jesus está adulando, tá? Que Jesus está ali querendo de qualquer maneira, que qualquer um venha de qualquer jeito para seguir a ele, e não é esse o caso. O que Jesus tem a oferecer é a salvação e a eternidade de paz, de gozo, de felicidade, de alegria, de descanso, de maravilhas num lar celestial. É isso que ele oferece. Então, algumas pessoas acham que Jesus está pedindo um favor. E Jesus não está pedindo favor nenhum. Jesus está oferecendo salvação e vida eterna. Mas para que a pessoa tenha a salvação e a vida eterna, é necessário que ela aceite os termos. É necessário que ela aceite as condições que o próprio Jesus coloca. O próximo ponto aí, eu coloquei o título assim: nem sempre será fácil seguir a Jesus, e apesar disso ele requer sempre a primazia. Então, as pessoas também têm o péssimo hábito de associar uma vida com Cristo a uma vida de facilidades. Bem, agora que eu me converti vai dar tudo certo, né? Agora eu vou ter... Eu até já disse isso em outras oportunidades por áudio. Eu vou ter um casamento perfeito, maravilhoso. Eu vou ganhar muito dinheiro, né? E tudo agora vai ser as mil maravilhas. E a realidade, meu amigo, é que a vida de um discípulo de Jesus, especialmente se ele for fiel a Deus e procurar realmente viver de acordo com a palavra de Cristo, nem sempre vai ser fácil a vida nesse mundo. Mas apesar de toda e qualquer dificuldade, é necessário dar a Jesus a primazia. É necessário deixar Jesus reinar no seu coração, na sua mente, na sua vida. E nos ajuda a entender isso o texto em Lucas, capítulo 9, versículos 57 e seguintes, que diz o seguinte: indo eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Perceba isso. Alguém chega para Jesus e declara: olha, eu vou seguir o Senhor onde quer que o Senhor for. E tem gente que é assim, né? Que fica encantada com a mensagem. Tem gente que fica maravilhada, talvez seja uma palavra melhor do que encantada. Tem gente que fica maravilhado com a mensagem do Evangelho, com a proposta. Algumas pessoas têm medo da condenação eterna e faz bem, viu? Eu não acho que está errado ter medo de ser condenado e ir para o inferno, não. Tem que ter medo mesmo, né? Mas muitas pessoas assim, tá? Ou se maravilham com a mensagem, ou é o meio social, ou são as pessoas que estão ali, tá? E aí alguém grita: eu vou seguir ao Senhor por onde quer que for.
E a resposta de Jesus é: pare para pensar. As raposas têm os seus covis. O covil da raposa é o abrigo dela, né? Ela, no final de um dia de caçada, no final de um dia, né, de perambular por aí, ela depois tem onde voltar o covil dela ali para ela se abrigar. Jesus fala: as aves do céu têm ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Olha o exemplo de Jesus, enquanto hoje os barões do evangelho, os barões da religião, né, os marajás, um termo aí dos anos 80, né, os verdadeiros milionários, os famosos, né, os superstar, né, os pastores superstar, os líderes superstar, famosos da televisão, né? Eu tenho um amigo que diz assim, é tudo fariseu, né? Eu tenho um amigo que fala assim, e eu vejo razão no que esse amigo fala aí, porque realmente, né, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas essas pessoas hoje que dizem seguir a Jesus e liderando aí as multidões nas igrejas, são pessoas que vivem verdadeiramente como pessoas abastadas, riquíssimas, milionárias, né? Enquanto o exemplo do próprio Jesus era esse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, quando você disser: Jesus, eu vou te seguir por onde quer que for, como é o caso dessa pessoa aqui, lembre que Jesus vai te dizer de volta: raposa tem covil, ave tem ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, você realmente está disposto a me seguir por onde quer que for? Você vai ser um discípulo leal se também não tiver onde reclinar a cabeça? Ou você vai praguejar, você vai se queixar, não é? Então é para refletir que seguir a Jesus nem sempre significará nós termos as coisas materiais. Talvez nós até precisemos passar por dificuldade. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, que você obrigatoriamente vai passar necessidade. Mas Jesus chama para reflexão. Não é? As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E aí? Vai me seguir dessa forma mesmo? Versículo 59, a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Essa é uma passagem forte que você precisa entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele chama alguém para segui-lo e a pessoa coloca uma condição. Ele fala: deixe-me primeiro fazer isso. Olha, Jesus jamais vai aceitar que nós, ao sermos chamados por ele para segui-lo, falemos de volta para ele: primeiro eu tenho isso aqui. Não. Jesus não aceita isso, meu amigo. Jesus não concorda, não aprova em hipótese alguma isso. Em primeiro lugar é ele, é a ordem dele, é o que ele determina. Então a pessoa diz: deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Bem, estudiosos dos costumes antigos declaram que esse deixe-me primeiro ir sepultar meu pai não significa necessariamente que estava na hora do enterro, tá? Mas que a pessoa dizia: bem, eu não vou me envolver em nenhum projeto de vida enquanto meu pai estiver vivo, deixe eu terminar de cuidar das coisas. É o que as pessoas falam. E eu quero refletir com você o seguinte: que seja isso ou não seja isso, Jesus impõe a condição de que ele, ao te chamar, você precisa deixar tudo e segui-lo. Você que me ouve tem disposição para isso? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quer dizer, mesmo que seja pai, que seja mãe, que seja irmãos, que seja filhos, tá? Não importa o grau de parentesco, se não segue a Cristo, olhe como Jesus fala: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus fala que aquela pessoa que não está seguindo a ele é um morto. É um morto. Então que o morto sepulte o morto. Isso é forte. Mas por outro lado, pare para pensar. Aqui na terra você tem parentes. Todos os seus parentes e familiares foram criados por Deus. E o dever de cada um deles é seguir a Cristo. Agora, se eles decidem não seguir a Cristo, você
Vai dar a prioridade aos seus parentes, aos seus familiares e deixar Jesus em segundo plano? Porque Jesus não aceita isso. E no dia da sua morte, e no dia do juízo final, e na eternidade, o seu parente, seja mulher, seja esposa, seja irmão, seja pai, seja mãe, seja quem for, seja filho, seu parente que não seguiu a Cristo, ele vai para um destino, e se você seguiu a Cristo, você vai para outro. E aí, como é que vai ficar? Hein? Você vai ficar zangado, é? Você vai se aborrecer ou você vai querer ir atrás dele se ele optou seguir o caminho do inferno e da condenação? Você tem o dever de seguir a Jesus, independente de qualquer parente. Jesus coloca a condição para que você dê a prioridade a ele. Outro versículo 61. Ele disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E mais uma vez aí, esse despedir de casa, quem estuda os costumes antigos, afirma que seria também deixar a família em melhores condições de sobrevivência. Mas seja isso ou não, ouça a resposta de Jesus no versículo 62. Jesus replica: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Então existe condição, não é de qualquer maneira, tá? Primeiro eu vou me despedir dos de casa. Não. Se você colocou a mão no arado, o arado é um instrumento de campo, não é? É um instrumento de trabalho. Se você está com a mão no arado, você tem que olhar para frente, para o arado não sair fazendo curvas e estragar ali aquela plantação, tá? Você precisa seguir em frente, concentrado no que você está fazendo. Então, se você vai seguir a Jesus, você não pode olhar para trás. Porque se você olha para trás, você não é apto. Perceba, é uma questão de aptidão. Ou você é apto ou você não é apto. Então, é a sua decisão em seguir a Jesus, dando a Ele a prioridade, a primazia. E se você olha para trás, pode ter certeza que você não é o candidato que Jesus está procurando para ser o discípulo dele. Porque Jesus não está te pedindo favor algum, tá? Bote isso na sua mente, no seu coração. Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de mim. Somos nós que desesperadamente precisamos de Jesus. Você precisa e eu preciso. Então as condições quem dá é Ele. Não sou eu que imponho as condições para seguir a Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 63. Diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada a aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha só, as palavras de Jesus são Espírito e são vida. E é o Espírito que vivifica. Tá? Versículo 63. Você vai entender o que Jesus está dizendo aqui. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. Olha a pessoa que não tem a fé. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio, quais eram os que não criam. Quais os que não criam? Será que você que me ouve agora é um desses que não tem fé? É um desses que não crê em Jesus? Ou seja, que não tem a coragem para colocar em prática a vontade dele, para aceitar as condições dele? Será que é o seu caso? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu o versículo 65. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Olha a reação do pessoal. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Percebe aí, amigo? Percebe? Então, chega um momento em que Jesus declara certas palavras. Há descrentes aí no meio de vocês. Há aqueles aí no meio de vocês que ouvem a palavra. E talvez até você que ouve esse áudio, não sei se é o seu caso, talvez seja.
Espero que não. Não acredita, ou seja, não obedece. São descrentes, palavra de Jesus, lá no primeiro século e que se aplica para mim e para você hoje. Então, à vista disso, versículo 66, as pessoas aí abandonaram e já não andavam com Jesus. Se ofenderam, acharam as palavras de Jesus duras, né? Palavras difíceis e abandonaram. Então Jesus, aí versículo 67, aí Jesus sai correndo, né, atrás dele. Gente, me desculpe, por favor, voltem aqui, voltem. É isso que Jesus faz? Veja bem, versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12 apóstolos, viu? Os mais íntimos, aqueles que estavam ali com ele na batalha, no dia a dia. Olha a pergunta que Jesus faz. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Perceba que Jesus não bajula. As pessoas, os discípulos abandonaram, já não andavam com ele, e ele deixou o pessoal ir embora. Sabe por quê? Porque não adianta Jesus chamar, por favor, volte, pessoas que não aceitam a palavra dele. Pessoas que querem fazer sua própria vontade, não a vontade dele. Então Jesus deixou ir embora, quer ir embora, vá. E ainda perguntou para os que eram mais íntimos dele, vocês também não querem ir embora, não? A porta da rua aí, a serventia da casa, né? Quer ir embora, vai embora. Então tem condições. Jesus não adula ninguém, não. Jesus impõe as condições que são justas, são corretas e que nós realmente precisamos entender e aceitar se queremos ser discípulos de verdade, para não estar aí nas igrejas professando o nome de Cristo e envergonhando a palavra de Deus, não sendo verdadeiros servos do Senhor, escravos de Jesus, para representar o que realmente a palavra de Deus ensina. Então, versículo 68, respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja que resposta maravilhosa a que o apóstolo Pedro deu. Para quem iremos, Senhor? Não temos para quem ir. E eu espero que você também, meu amigo que me ouve, minha amiga, também reflita a mesma coisa. Para quem iremos? Não temos para onde ir. O caminho é Jesus. Só Ele tem as palavras da vida eterna. E de fato Ele é o Santo de Deus. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então é uma questão simples. Jesus não se deixa enganar por ninguém. Então você também não deve se enganar. Jesus é muito claro, muito direto. Ele fala, olha, quem tem meus mandamentos e obedece, essa pessoa me ama. Então não adianta, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Tem gente que gosta de chamar Jesus de lindo. Jesus é lindo. Jesus é lindo, né? Não adianta chamar Jesus de lindo, dizer que Ele é o Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Mestre, que ama a Ele, se você não obedece à palavra dEle. Se segue da maneira como você bem quer e entende. Se você não nega a si mesmo, se não toma a sua cruz, se não dá prioridade a Cristo, se não está disposto a colocar Ele acima de tudo e de todos, inclusive da sua própria vida. Jesus tem que ser a prioridade. E ele fala, aquela pessoa que tem os meus mandamentos e obedece, essa me ama, eu sei que me ama pela obediência dela. Agora, quem tem as minhas palavras, conhece, sabe o que eu quero e não obedece, esse daí não me ama, coisíssima nenhuma, né? E olha que a palavra que eu falo é a palavra do Pai, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não queira ser mais inteligente, mais sábio do que Deus. Não queira seguir o seu próprio caminho, não queira seguir seus próprios pensamentos.
Se Jesus diz que é necessário tomar a cruz e segui-lo, se Jesus fala que é necessário obedecer a palavra dele e dar a ele a prioridade, faça da maneira como ele determina, porque só dessa forma você será realmente bem-aventurado, será feliz, será bem-sucedido no propósito, no objetivo de ser um discípulo verdadeiro. Então, eu aqui faço o apelo a você que ouviu o estudo sobre a fé e o arrependimento, que você realmente creia de forma obediente e que se arrependa dos seus pecados. Tome a decisão de mudar de vida, de seguir a Cristo, seguir a sua palavra, o seu evangelho, mas compreendendo que Jesus impõe a você, impõe a mim e a qualquer um que queira segui-lo, a necessidade indispensável de amar a Ele acima de tudo e acima de todos. Amanhã falarei, se Deus permitir, sobre o assunto do batismo, tá? Que é o próximo passo que você precisa dar com máxima urgência para receber a salvação que é dada apenas por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.